Então, pessoal, para essa última aula desse ano, eu vou só falar um pouco mais sobre cálculo prático dessas coisas em background. Porque a gente vai precisar muito dessas coisas, a gente vai precisar estimar como que está mudando o horizonte, como que está a dependência no redshift, como é que se diz? No tempo conforme, tá certo? E, então a gente tem que falar um pouco sobre como que a gente faz essas coisas na prática, certo? Bom, então a gente tinha visto a... Cadê? Cadê você? Aqui. A gente tinha visto aqui que a nossa distância conforme podia ser escrita assim, né? Só aquele pedacinho conforme dela, que vai ser do T de emissão a T de detecção, né? dt sobre A, tá certo? Todo mundo lembra disso? E isso aqui a gente pode reescrever assim. O dt, a gente vai supor que está num intervalo de tempo em que o universo ou está em expansão ou está em contração, tá certo? Sendo isso verdade, o fator de escala é uma variável tão boa quanto o tempo, né? Porque significa que A ponto ou é positivo, né? Ou é maior que zero, ou é menor que zero. Nessas duas circunstâncias, a relação entre A e T é monotônica e permite a gente fazer uma troca de variável, certo? Então isso aqui, se eu quiser fazer em relação a A, isso aqui vai ficar A ponto aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu não fiz besteira. Fiz, né? Não fiz não, é isso mesmo. Tá? Naturalmente, eu posso pegar esse cara aqui, multiplicar por A e dividir por A, né? A ponto, dA, e esse cara vai ficar agora dA sobre AH. Certo? Aqui geralmente já é o suficiente, dependendo da aplicação numérica, tá? Mas a gente também costuma fazer, o mais comum é esse outro formato aqui, em que a gente vai fazer a seguinte relação. A gente vai usar AZ, 1 mais Z é A0 sobre A, tá certo? Então DZ é igual a menos A0 sobre A ao quadrado dA. Tá certo? Bom, se a gente substituir... peraí. Tá certo isso? É uma coisa estranha, peraí. Tem. Tá certo. Tá sobrando um A aqui, pera um pouquinho. Tô viajando, pessoal, tá sobrando um A mesmo. DT. Ah, não, é porque já tem esse A aqui. É burrice, claro, tá certo, tá certinho. Tá? Então eu vou substituir aqui a minha distância, tá certo? Vai ficar assim, integral do tempo de emissão a o tempo de observação, só que agora o tempo de emissão é quando nós estamos hoje, então é A0, tá certo? E o tempo de emissão, então é o A de emissão até o A de observação, tá certo? Que é hoje aqui, onde nós estamos, tá certo? E aí eu tenho 1 sobre A e o meu dt já tem esse outro A aqui, vai ficar dA sobre H. Tá certo? E aqui, o que a gente vai ter? Isso aqui vai ficar assim, ó. Agora eu vou trocar para o redshift, tem um sinal de menos. Então eu posso inverter a posição da minha integração. No redshift, quando A é igual a A0, é igual a 0, tá certo? E vai para o redshift qualquer. E aqui a gente tem dz sobre H de Z. Certo? Então, o truque aqui, pessoal, é o seguinte. Do ponto de vista computacional, quando vocês forem ver uma plataforma
de cálculo ou da equação de Boltzmann ou das equações de perturbação, você vai ver que frequentemente a gente vai usar o próprio redshift como tempo. E a vantagem aqui é o seguinte, eu consigo calcular as distâncias cosmológicas diretamente em termos da minha função de Hubble sem precisar resolver h ao quadrado igual a k/ρ sobre 3 menos k sobre A2. Isso aqui é uma equação diferencial, né? Se o meu tempo tem um sinal, né? Se a minha fase tem um sinal para a minha função de Hubble bem definida, ou seja, sempre positivo ou negativo, então h é igual a mais ou menos raiz de k/ρ sobre 3 menos k sobre A2. E aí, se for bem definido, ou é mais ou é menos. Se for expansão é mais, se for contração é menos. E aí eu preciso resolver essa equação. Ou seja, isso aqui é A ponto sobre A. Isso é uma equação diferencial de primeira ordem e eu posso resolvê-la. Tá certo? Mas você vê, então, que a passagem do tempo, a relação do fator de escala com a passagem do tempo depende intimamente de o que está dentro do seu universo. Certo? Enquanto a passagem de tempo em relação ao redshift, ela é absoluta. Ela te diz simplesmente quantas vezes o universo é maior ou menor do que ele era hoje, do que ele é hoje. Tá certo? Quando o redshift é grande, significa que o universo era 1 mais e vezes menor do que o que ele é hoje, né? Ou seja, 1 mais e é quantas vezes ele menor, ele era menor do que ele é hoje. Ou seja, se z for igual a 1, significa que o universo ele tinha o dobro do tamanho. Eu concordo com o que você falou, mas parece que na prática a gente já tinha distância com móvel, dt sobre A, o t também. Então, isso aqui é uma... Aí você vai ter o A que vai depender do conteúdo de matéria, mas na prática a gente ainda tem uma dependência do conteúdo de matéria, você tem uma função de valor. Mesmo que você normaliza o crítico, ainda vai ter Não, vai ter uma dependência, mas você não precisa encontrar explicitamente como que tempo depende de A para encontrar as distâncias. Você não faz os dois em relação aos números? Sim. Do ponto de vista... Vamos pensar do ponto de vista mais prático possível. Para botar no computador e encontrar as distâncias aqui, usando esse formalismo, eu preciso resolver uma equação diferencial não linear, encontrar uma tabela de AI, TI, tá certo? Agora eu pego essa tabela de AI, TI, interpolo e calculo essa integral aqui. Não tem saída. Se eu faço essa integral aqui diretamente, eu não preciso resolver. Mas tem mais um detalhe de por que eu não preciso resolver, né? Que é o seguinte. Quem errou? Porque ρ de t, em princípio, eu também precisaria conhecer para poder escrever o meu h de z. Né? Só que ρ, a gente sabe que satisfaz essa equação aqui. E na cosmologia, no modelo padrão de cosmologia, a gente está trabalhando com alguns tipos de fluido que são muito simples. Como eu falei para vocês, são os fluidos que dão um curto-circuito aqui e eu consigo resolver essa equação analiticamente. Então eu vou escrever aqui essa equação assim. 3H, aí eu boto o ρ aqui, 1 mais W, igual a 0. Tá certo? Ou seja, dt do logaritmo natural de ρ é igual a 3A ponto sobre A, 1 mais W. Tá certo? Ou seja, logaritmo natural de ρ sobre ρ0, que é a integral desse lado aqui, né? A integral fica no tempo menos no tempo inicial da minha integração, só que a subtração do logaritmo é o logaritmo das razões. Então, isso aqui vai ficar integral de t0 a t de 3a pontos de 3h, tá certo? Isso, de 3h 1 mais w dt.
Mas aqui a gente pode fazer o mesmo truque. dt vai virar esse negócio aqui, né? Então isso aqui vai ficar assim. Logaritmo natural de ρ sobre ρ0 é igual a 3 integral. Só que o nosso dt vai ficar assim. 1 mais w a cortou dA. Tá certo? Não, o A embaixo. dA, deixa eu ver. Isso, aí cortou o H, tá certo? De T0. Desculpa, é o contrário, né? A gente está fazendo... Vamos fazer de T0, porque tanto faz. Certo? Então, isso aqui vai ficar assim. Agora, se eu trocar o A pelo Z, tá ali, aí vai ficar... Deixa eu ver... Menos 3 integral de 0 a Z. Aí eu multiplico dz vezes 1 mais w. Aí aqui vai ficar assim, A sobre A0, certo? dz. Tá compreensível para todo mundo? E tem o sinal de menos aqui. Oi? Nas aulas passadas você deduziu que você achou especialmente uma equação de A. E lá dá para achar a parametrização interpelativa. Mas eu tinha feito para o W dependente de Z? Eu tinha feito para o W constante, né? Isso. Então, eu estou fazendo só o caso geral, porque nos parametrizações de energia escura, a gente geralmente deixa esse W aqui como uma coisa livre. Porque a gente pode, por exemplo, modelar assim uma energia escura que vem de um campo escalar, por exemplo. Você pode pensar nela como uma energia, como uma equação desse tipo aqui, onde esse cara é uma função do tempo. Certo? Então, tem várias parametrizações fenomenológicas que foram usadas com o W dependente do tempo para estudar possíveis comportamentos da evolução no tempo da energia escura. Ou seja, será que a energia escura para o passado, se ela ficar mais escura, ou seja, com um W mais negativo, será que ela vai atrapalhar as perturbações? Ou se ela ficar parecendo com poeira, será que ela vai atrapalhar também a formação de estrutura? Então, essas perguntas todas você pode responder modelando a sua energia escura com diferentes Ws aqui. Certo? Mas eu só quero mostrar, além dessa parametrização aqui, que precisa ser incluída na sua integração numérica, como que ela também pode ser feita diretamente em termos do tempo. Certo? Sobre isso que você comentou, eu já vi alguns trabalhos em relação a isso. Existe um consenso sobre o valor do ômega nas esferas? Não. Ainda se estuda o que eles chamam de lay time, né? Ou seja, é aquele campo escalar que só fica energia escura hoje, e tem aquele campo escalar que já se comportava como energia escura desde muito tempo atrás. E os efeitos que isso pode ter dependem muito. E veja, o problema é que se você faz isso, ele quer levar isso a sério, você precisa perturbar o seu fluido de energia escura e mudar as equações de Boltzmann para levar em consideração as distribuições de Boltzmann do seu fluido de energia escura. E como geralmente as pessoas não têm o tempo para fazer isso, elas costumam não fazer. Né? Costumam não fazer essa reescrita desses códigos de Boltzmann, entendeu? Então você pode ver que existem algumas versões modificadas, por exemplo, do Claise e do Cambi, que introduzem um campo escalar e tal, mas são limitadas, são difíceis de usar, são muitas vezes pouco testadas, entendeu? Então é um trabalho computacionalmente muito pesado, porque aí você precisa introduzir essa nova complexidade naquele sistema de equações diferenciais já muito complicado que forma as equações de Boltzmann. Entendeu? Isso aqui. Oi? Na equação da unidade, está embaixo. Aí está positivo, você passou para o lado, não tinha que ir negativo? Não propagou depois, não? Propagou.
Será que você consertou o sinal que eu não tinha visto que estava errado ainda? Isso, obrigado. Ia dar errado se eu não tivesse consertado o sinal. É claro que ia dar errado, estava errado, porra. Então, veja. Rho é igual a Rho0 mais essa integral aqui. Mas veja, pessoal, essa integral eu posso fazer um pedaço dela, né? Que é esse pedaço de 1 sobre 1 mais z, vezes 3 aqui. Certo? Só que isso dá o quê? Dá exponencial do logaritmo natural de 1 mais z e um 3 aqui. Mais 3 vezes a integral de w1 mais z dz. Certo? Só que esse pedacinho aqui é o quê? 1 mais z ao cubo. Certo? Mas isso aqui, pessoal, é a parte da evolução que diz pra gente que o fluido, ele estava uma certa densidade num volume de tamanho V0 e depois foi para um volume de tamanho V1, então a densidade caiu com a diferença de volume, com a razão dos volumes, que é uma coisa cúbica porque são 3 dimensões espaciais. Tá certo? Então, se eu tenho a mesma quantidade de partículas num volume maior, então minha densidade cresce no passado assim. Porque no passado o volume era cada vez menor, então a densidade era cada vez maior, ao cubo. Só que agora eu tenho mais essa brincadeira aqui. Então, essa é a maneira correta de considerar o seguinte. Se eu tenho pressão diferente de zero, o que vai acontecer aqui? Significa que nas minhas paredes está entrando partículas, saindo partículas. Você pode pensar assim. Né? A pressão é basicamente isso. É a parede, é as partículas trocando energia com a parede. Né? Você pode pensar que ela está trocando energia ou está batendo. Certo? Ou está saindo e entrando. Então esse termo leva em consideração isso. Né? Por exemplo, fótons nunca estão parados. Então eu nunca posso ter esses fótons parados dentro da minha caixa. Eles vão estar sempre passando pela parede. Então vai sempre ter uma pressão e essa pressão vai refletir com esse cara aqui sendo 1/3. Só que 1/3 corta com esse cara aqui, dá mais um fator de 1 mais z aqui, fica 1 z a quarta. Você está falando no caso de radiação especificamente? Radiação especificamente. E aí eu posso ter uma equação estável, seja lá o que o meu universo proposto. Agora, o que normalmente se faz é que se coloca uma parametrização fenomenológica, por exemplo, W0 mais W1 vezes Z. Aí você fala que o seu W0, por exemplo, é menos 1, né? E aí o menos 1 vai cortar com esse pedaço aqui, vai ficar tipo constante cosmológica, e você vai ter uma evolução desse tipo aqui. Certo? Isso é um exemplo, como isso é geral? Isso é um exemplo. Por exemplo, pegar uma parametrização simples aqui. Vamos fazer assim, ó. W de Z é igual a menos 1 mais WA1 mais Z. Aquela parametrização antiga, você está colocando mais parâmetro livre agora no seu modelo? Porque você teria ômega 0 e... Mais parâmetro livre no meu modelo, sim. Normalmente, esses grandes levantamentos todos, eles estão interessados em botar limites nesses parâmetros extras. Uma coisa que se faz muito, principalmente nessas teorias que a gente está tentando comprovar o alcance de aplicabilidade delas, é você ver de todas as maneiras que você consegue esticar a sua teoria em novas direções. Então você pega todos os parâmetros... Vou esquecer o nome, cara. Tem um nome especial que se dá para uns parâmetros que você consegue testar modificações da relatividade geral. Então, quando você estuda uma teoria de gravitação genérica de baixas energias e baixas... Isso, exatamente. São expansões pós-newtonianas. Você encontra um monte de parâmetro novo. E aí você fala, se esse parâmetro existir, não é relatividade geral. Se esse existir, não é relatividade geral. E aí você bota limite neles. Você faz experimentos, ou seja, você faz posição da Terra, posição do Sol, dos outros planetas, não sei o quê, e você vê o quanto que aquilo ali concorda com essas parametrizações novas. E naturalmente a gente encontra, até hoje, que esses parâmetros todos têm que ser zero.
Mas claro que a gente nunca encontra exatamente zero, a gente dá um limite superior para eles. Eu não sei se é zero, mas pelo menos tem que ser menor do que 10 a 20. Então se existir é um negócio pequenininho, entendeu? Então é uma coisa que a gente quer fazer. Porque aqui a gente está vendo como que energia escura pode diferir de constante cosmológica exata. E aí a gente pode estudar os limites disso. Ou seja, se não for constante cosmológica, no máximo esse cara aqui tem que ser 10 a menos 3. Entendeu? Mas a gente hoje em dia não consegue botar nem limites bons nisso. Porque a barra de erro em menos 1 já é grande e esse cara aqui tem uma barra de erro maior ainda. Entendeu? Talvez daqui a uns 10 anos, que vai ser quando esses levantamentos maiores agora começarem a ter resultados mais concretos, a gente consiga fazer o que estava prometido para essa década de agora, que é botar barras de erros de 1% naqueles caras. Mas os levantamentos de LSST? É o DESI, LSST, Euclide, combinação desses levantamentos de galáxia com ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais é muito legal, cara, porque é bem limpo, né? Do ponto de vista de efeitos, como é que se diz? De efeitos espúrios, por exemplo. Quando você olha para uma estrela com um telescópio na Terra, você tem que deconvoluir a atmosfera do dia. Então você tem que olhar para o céu, você tem que olhar para o universo e para a atmosfera, para você fazer um modelo da atmosfera e subtrair a atmosfera da sua imagem. Então assim, e aí tudo bem, tem o Euclide, é um satélite, mas o satélite também tem outras dificuldades, outras coisas. Tem um modelo da galáxia, que a gente não tem modelo de primeiros princípios para explicar uma galáxia, a gente tem que fazer uma construção fenomenológica, meio teórica, meio de primeiros princípios, mas com componentes fenomenológicos. Então isso tudo complica. As ondas gravitacionais são mais limpas, elas interagem com pouca coisa, ela não, sabe, fóton sai batendo qualquer porcaria que está carregada no universo. A onda gravitacional não, ela vai embora, entendeu? Então as ondas gravitacionais elas são um bom candidato a traçador da cosmologia. Você acha que vai acontecer assim na próxima década ainda? Eu tinha a impressão que está bem longe. Assim, no interior eu lembro que é bem limpo, mas do outro lado de ter poucos dados, né? Mas eu sou bem ignorante. Quando a gente está, logo depois que descobriram o modelo de onda de curva de luminosidade para a supernova, em 3 anos descobriu-se a energia escura e os caras ganharam o prêmio Nobel. Então isso é tipo integração de Monte Carlo. O efeito de ordem 1, a solução de ordem 0 geralmente vem rápido, mas como é que se diz? O refinamento que demora muito tempo. Geralmente, tá? Ou seja, geralmente o impacto desses resultados vem logo. Ou seja, uma coisa nova é descoberta. Tá? O modelo padrão está errado, uma coisa assim, entendeu? Mas aí refinar e encontrar os detalhes, aí sim vai demorar. E é o trabalho de vocês estão fazendo cosmologia para isso. Vocês vão ser a geração que vão começar a pegar esses levantamentos terminando. Os modelos provavelmente vão estar todos quebrados em vários pedaços e vocês vão precisar consertar, ou senão vocês não vão ter emprego. Está tudo certo, né? Os levantamentos vão mostrar que o lambda CDM é perfeito, não tem nada para ser feito, e aí vocês mudam de emprego, vão fazer outra coisa. Mas eu duvido que seja isso, tá? Então... Você mencionou ali, vou comparar com você, que então você consegue apontar a diferença entre a constante cosmológica e a energia escura. Isso por exemplo não vem do nada, não entendi o que você quiser com isso. Então, você tem energia escura, ou seja, você tem algum tipo de efeito gravitacional, componente nova, o que é que seja, que está fazendo hoje o universo aparentemente expandir aceleradamente. Certo? A gente pode explicar essa observação a partir de uma constante cosmológica, mas isso não significa que essa explicação seja única, tá certo? Então você pode fazer o seguinte: a probabilidade de eu medir todas as posições de galáxias, aglomerados de galáxias, radiação cósmica de fundo, ou seja, tudo que a gente considera dado daqui, supondo lambda CDM. Certo? Isso é o que a gente chama de uma verossimilhança. E a gente pode estudar também a probabilidade dos mesmos dados, supondo que o modelo é um modelo estendido. Esse é o modelo mais simples, em que você fala simplesmente que esse W aqui, ele é constante, mas ele não é menos 1, ele é um número qualquer. Aí esse aqui é o XCDM, tá certo?
E você tem técnicas estatísticas poderosas para te dizer se essa hipótese ganha dessa ou se essa hipótese ganha dessa. Certo? Qual hipótese ganha? Você tem técnicas estatísticas que conseguem responder essa pergunta. Certo? Porque, por exemplo, você pode mostrar que aquele conjunto de dados é improvável nesse modelo, mas que sob esse modelo é mais provável. Certo? Que é aquele negócio, você fala o seguinte, eu peguei uma moeda, joguei 100 vezes e encontrei cara 100 vezes. Aí você monta qual é a probabilidade da moeda ser perfeita, ou seja, 50-50 de cada lado, mas eu tenho encontrado aquele conjunto de dados. Imagino que vocês suponham que essa probabilidade vai ser ínfima, vai ser muito pequena, certo? E eu posso falar, não, mas qual é a probabilidade dessa moeda ter algum truque nela e ela ter 95% de chance de cair cara e só 5% de cair coroa, entendeu? Aí você pode testar as duas hipóteses, pode comparar as duas hipóteses e ver quais são as hipóteses que concordam melhor com os dados que você obteve. Claramente, nesse caso que eu dei, a hipótese alternativa vai concordar melhor com os dados, certo? Aqui fica muito mais complicado, muito mais cheio de sutileza, tá? Principalmente porque eu estou falando de um caso discreto e aqui a gente está falando de um caso contínuo no espaço dos modelos, né? Que complica bastante. Mas essa é a ideia, tá certo? Eu me perdi um pouco por causa que você começou a trabalhar com a equação do Rho ali, quando você estava tentando justificar aquela mudança que você fez no T. Isso. Certo? Eu não entendi a equação. Então, o meu Rho, por causa da estrutura da minha equação, contanto que eu possa parametrizar a minha equação de estado ou por uma constante ou por uma função do tempo direto, ela também pode ser escrita direto em termos de z. Então está aqui, ó o z aqui e o z aqui. Então eu não preciso encontrar Rho de t, eu consigo encontrar Rho de z direto. Você não podia fazer isso com A, né? Você não pode fazer. Posso fazer com A ou com Z, tanto faz. A e Z são em pé de igualdade. Porque eles estão em uma relação algébrica entre eles, então tanto faz. Eu tenho aqui um ponto relevante, você confirma isso, é isso mesmo. Porque, a gente tinha lá de T, a gente já assumiu o que a gente estava no geometria de fluido. A gente reescreveu em termos de Aí a gente pegou a equação da continuidade e obteve essa relação. Então a gente não chegou a usar a primeira equação de fluido. Então, na prática, a gente está assumindo uma teoria métrica para a gravitação, mas a gente em nenhum momento usou a equação de Einstein. Então isso aí não é válido só para a relatividade geral. Não. Essa parametrização é mais geral. É mais geral. Tanto que nos trabalhos que nós fizemos que a gente chama de cosmografia, a gente usa esse formato aqui. Sim. Esse é cinemático. Porque é cinemático. Exatamente. Exatamente. É no momento que a gente escreve isso aqui que deixa de ser cinemático. Aí assim você está botando uma imposição sobre a dinâmica do universo. Quando você diz como que a métrica responde ou não à presença de matéria. E o pessoal conseguiu usar isso para colocar dentro da equação modificada dentro do Starobinsky, ou os parâmetros não é sensível nesse... Você está falando de inflação, Starobinsky? Não inflação, mas de, não sei. A sua modelo de Starobinsky, sei lá, para energia escura e analisa os redshifts hoje em dia. Você consegue vincular alguma coisa? Então, que a gente tem um trabalho que a gente fez alguma coisa parecida com o que você está falando. Você pega uma modelo de gravitação modificada, Starobinsky, eu imagino que você esteja falando do Hit quadrado, Riemann quadrado, né? Você pega, esse é um modelo que, se você estudar ele tem tipo um efeito tipo energia escura dentro dele. Então tem a inflação de Starobinsky, você poderia imaginar que esses termos de Starobinsky estão aparecendo lá para explicar a energia escura, tá certo? Esses termos de Starobinsky, pessoal, eles são muito interessantes, porque se você faz teoria de campos, qualquer teoria de campos, e você vai estudar a estrutura de divergência da energia do vácuo, esses termos aparecem sempre lá. E são sempre esses termos aí, Hit quadrado, Riemann quadrado, aí você usa aquele invariante topológico para jogar o Riemann quadrado, que é mais complicado, mas assim, os termos são sempre os mesmos. Ele vem da própria estrutura do vácuo. Entendeu? Bom, só para dizer que vale a pena olhar para eles, mas eles têm uma série de dificuldades, porque a sua teoria deixa de ser de segunda ordem, vai para ser uma teoria de quarta ordem, aí tudo fica mais chato. Foi inclusive meu trabalho de mestrado, foi resolver essas equações de quarta ordem numericamente, mas eles são interessantes. Então, eu me perdi, eu fiz uma tangente do modelo de Starobinsky, você está perguntando do modelo de Starobinsky? Dá para usar esse negócio de que é cinemático para colocar os
Sim, isso. Aí foi qual o trabalho que a gente fez? G mini igual a capa T mini. Certo? Atividade geral. Se você faz um modelo de Starobinsky, você pode fazer um modelo de Starobinsky e aí você vai encontrar uma equação assim, só que mais uns termos geométricos que eu vou chamar de E mini, bem complicados. Só que ele tem um pedaço de relatividade geral lá também. Tá lá, porque tem o R, tem o raiz de menos GR na sua ação. Tá certo? Aí você faz a seguinte brincadeira. Você pega esse cara aqui, mini igual a capa T mini menos E mini. Tá certo? Aí você vai falar o seguinte. Eu consigo calcular esse cara cinematicamente. Por que eu consigo calcular esses dois caras cinematicamente? Porque eu consigo reconstruir o meu fator de escala simplesmente olhando para distâncias cosmológicas. Aí eu reconstruo meu fator de escala. Com o meu fator de escala reconstruído, eu construo minha métrica. Com minha métrica, eu calculo minha derivada covariante, com a derivada covariante eu calculo meu tensor de Riemann e calculo toda essa bagunça geométrica que vem do meu modelo de gravitação modificada. Tá certo? Até aí tudo bem. Aí você vai fazer a seguinte pergunta. Mas agora que eu estou modificando a gravitação, eu não quero que a minha matéria tenha comportamento exótico, que aí seria demais. Então o modelo de gravitação certo é esse de Starobinsky, mas também tem matéria escura. Aí você está meio que exagerando na tentativa de consertar o problema. É o pior, talvez seja o caso, mas qual a hipótese que a gente fez? A gente fala, não. Então, se nós insistirmos que a minha matéria é matéria comum, então as condições de energia continuam sendo satisfeitas por esse cara. Só que aí eu jogo o E de volta para lá e falo o seguinte, se esse cara satisfaz as condições de energia, então esses tensores satisfazem algumas condições. E aí a gente obtém condições de energias estendidas para teorias modificadas. E aí a gente fez isso e colocou, no caso a gente estava fazendo uma teoria de gravitação estendida, onde você bota duas métricas na sua teoria. Esse aqui o negócio falou, vai ser a torção? Isso, mas no caso eles fazem duas métricas para colocar massa para o graviton. Que massa. E aí a gente botou limites sobre esses parâmetros extras de massa para o graviton, usando essa brincadeira que eu estou descrevendo para vocês agora. Então sim, dá para fazer. Legal. Você teve as quantidades cinemáticas, você falou que eu obteve fator de escala a partir das distâncias cosmológicas. Para mim isso depende desse modelo. Só depende da hipótese de homogeneidade e isotropia. Mas isso não é um modelo? Mas não é um modelo dinâmico. Não depende de uma escolha de modelo dinâmico. Só depende de uma modelagem, de uma escolha de modelagem que consiste em dizer que em grandes escalas o universo pode ser aproximado para uma métrica de Friedmann. Beleza. Esse modelo dinâmico dividido nas... não, tá certo. É um pouco mais fraco, mas você tem razão, tem muitas hipóteses ainda. Sim. Para mim, essa maneira de medir gênero, de como vocês medem E. É porque E é um monte de laplaciano, de Hit, com Riemann, é uma bagunça que só envolve derivada covariante e métrica. Então, no momento que você tem a derivada covariante e a métrica, você calcula todos esses caras aí. Certo? Qual que é a hipótese que difere dela de algum para chegar nesses aqui que você não conhece? É a ação, né? Que a ação dessa Hilbert é só o bit. Mas aí a ação de Starobinsky, se não me engano, você bota o bit quadrado. Não, o Sky bit quadrado e o tensor bit com o tensor bit. Se vocês nunca leram o review do... Não teria escalar tensorial? Não, puramente geométrico. É puramente, ela não tem como escalar. Quer dizer, mentira, se você for por frente de Jordan, ele tem, né? Tem, sempre pode se colocar. Então, Não sempre, mas quase sempre. Mas a ideia é o seguinte, se vocês nunca leram, leiam o review de teoria quântica de campos e espaços curvos do DeWitt. Um reviewzinho de 60 páginas, 50 páginas, é excelente. Certo? Ele vai discutir muito isso, inclusive ele vai falar que o que mais se aproxima a uma gravitação quântica semiclássica é esse cara aqui. Se eu já ouvi, eu sei que o Maxas detesta esse negócio. Ele detesta, mas eu concordo. É o Maxas e o DeWitt, né?
Mas tudo bem. Não, mas não, coitado, o Matos... É claro que é argumento de autoridade. Mas nem todo argumento de autoridade é ruim. Eu digo que eles fizeram análise e levaram algumas funções estranhas, esse tipo de coisa. Não, isso aqui, se você for ler o review com cuidado, você vê que o próprio DeWitt está criticando isso aqui. Mas ele acredita que, e eu acho que é uma parte das pessoas, que talvez tenha algum certo intervalo de aplicabilidade dessa equação. E se não houver, a gente tem que entender por quê. Porque é estranho, certo? Mas por que eu estou falando isso? Porque na hora que você estuda esse cara aqui, não interessa muito a tua teoria de campos. Interessa, porque isso aqui é o valor esperado de uma teoria de campos. Você pega uma teoria de campos, fermiônica, bosônica, quer que seja, aí você tem os operadores de campo, aí você tem o tensor energia-momento operador, e você tem o valor esperado do tensor energia-momento operador num certo estado, psizão aqui, tá certo? Que é o estado do campo, não o estado de mecânica quântica, é o estado do campo, o estado de Fock, tá certo? Aí você calcula esse valor esperado aqui. E o que tem no livrinho do Wald, que é muito legal, é que ele mostra que meio que independentemente, isso aqui vai ter um termo assim, mais uns termos aqui que vão ser aqueles que são termos que vêm de Riemann quadrado mais Hit quadrado mais Riemann quadrado. Sabe que ordem isso aí é um loop? Não é nem o loop, é nível de árvore. Ou seja, não precisa, isso nem vem de correção quântica. Na própria teoria livre isso aqui já aparece. Tá certo? E todos divergentes, tá? Isso aqui é infinito, esse cara é infinito, esse cara é infinito, esse cara é infinito e esse cara é infinito. Ele diverge de 4 formas diferentes, mas aí você usa aquele invariante topológico, aí você reescreve Gauss-Kodat, Gauss-Kodat? Não. Gauss-Bonnet. Gauss-Bonnet para reescrever em termos, esse cara em termos desse aqui, então você melhora, maqueia um pouco. Mas, ou seja, você tem, lembra, né, aquele pedaço ômega, H cortado ômega sobre 2 do oscilador harmônico? Só que agora você tem infinitos osciladores harmônicos. Mesmo que você tenha discretizado o seu espaço das funções, você continua com infinitas funções na sua base. E são infinitos osciladores harmônicos, você tem uma soma infinita de H cortado ômega sobre 2, que é esse cara aqui, que é a constante cosmológica que vai para o infinito. Tá certo? Só que você não diverge só desse jeito, você diverge desse jeito, desse jeito, desse jeito também. Tá certo? Por isso que se estuda por isso que o Starobinsky estudou esse modelo. Porque é um modelo que, tipo, se você acredita nisso se isso aqui tem algum nível de aplicabilidade em algum tipo de ambiente, aquilo faz sentido, então a ação precisa conter a ação de Einstein-Hilbert mais esses caras aqui. Então, na verdade, isso é uma coisa que não é muito clara para mim, porque assim, para obter aquela equação de campo, eu tenho que colocar à mão esses termos geométricos na ação? Eu nunca entendi isso aí muito bem. Então, vamos lá. Você pode pensar disso de 2 formas diferentes. Você já estudou a ação efetiva? Se você tenta estudar a ação efetiva do campo na presença de um background curvo arbitrário, na própria ação efetiva já aparecem esses termos aqui. Porque assim, você ação efetiva que você escreve lá integral, o peso da trajetória, que é algum lugar de verdade que você quer integrar, mas vai aparecer concordando com a escala que você não quer. Você integra quais graus de verdade para aparecer? Então, você basicamente é o seguinte, você na sua ação efetiva, você tem o seu operador quântico, tá certo? E você está trocando ele pelo valor esperado dele num certo estado. Tá, pode. Aí você pegando a teoria para esse cara aqui, seria uma teoria tipo semiclássica. Tá. Na hora que você faz isso, você não encontra a teoria clássica, você encontra a teoria clássica mais esses caras aqui. Só que esses caras todos vêm infinitos. Aí qual é a sua saída? Você fala, não, mas então eu boto eles de partida, com as suas versões nuas, e as versões nuas vezes a versão infinita
da versão finita, que é a versão vestida daqueles caras. Que tem a ver com você pensar tipo num grupo de renormalização da sua teoria. Mas aí funciona, né? Normalizar esses caras? Sim, você pode regularizar todos bonitinhos. Ah, legal. Isso. Agora, a questão é o seguinte, regularizar é só o primeiro passo. Porque, veja, eu vou fazer lá a soma, lá eu vou pegar os diagramas de Feynman, eles vão divergir, e eu vou descobrir lá que tem o espalhamento de um elétron com fóton, tem uns termos infinitos no meio. Você fala, está errado. Mas você fala, não, a verdade é porque eu estou colocando uma coisa que é a massa nua, eu vou botar outra massa como contratermo, vou fazer a conta de novo, e agora eu vou dizer o seguinte, na verdade, a subtração desses dois números, que é um número finito, que eu não conheço, eu meço no laboratório. Então você vê que a teoria de campos ela requer mais uma medida. Não é só digamos, os parâmetros originais. Você precisa medir aquilo naquela escala de energia. E aí você diz, então a massa do elétron naquela escala de energia é tanto. E aí você fixou aquele parâmetro. E aí você agora sabe quem é aquele. Mesma coisa para o outro parâmetro. Massa do elétron, acoplamento, não sei o quê. Aí você encontra aquelas funções beta, faz aquela brincadeira toda, vê como é que isso muda com a escala de energia e tal. Beleza. Como a teoria é renormalizável, não aparecem novos operadores. Porque se aparecessem novos operadores na sua teoria, você obrigatoriamente teria que medir botar novos contratermos, medir esses novos operadores, e você precisaria de infinitas medidas para fazer uma previsão. Mas se você precisa de infinitas medidas, vai fazer previsão do quê? Não faz sentido mais essa teoria, entendeu? Nesse caso, o problema é o seguinte, como é que você vai medir esse cara aqui para dizer quem é o contratermo para botar no negócio? Tudo bem, você pode acreditar no lambda CDM, meter o lambda aqui, ver o que é, e usar isso como uma medida para fixar o contratermo. Certo? Mas não é simples, tem muita coisa complicada aqui no meio que não se tem certeza antes de chegar nesse ponto. E aí, quando chega nesses aqui, ferrou, né? Aí você pode falar, não, tem um contratermo, ele é exatamente igual àquele que eu calculei e eu renormalizei a zero, que é o que todo mundo faz. Quem não bota esses termos aqui, implicitamente está fazendo isso, porque eles estão lá, eles sempre estão lá. No momento que você faz o valor esperado de um campo em espaços curvos, não vai aparecer só aquele H cortado, ômega sobre 2. Vão aparecer esses outros termos também. Não interessa o que você esteja fazendo, não interessa o campo que você está trabalhando. Tá certo? Isso é forte. Mas a relatividade geral não é mais válvula de propaganda, está aparecendo sempre mais parâmetros para você controlar os superfícies. Aqui nessa teoria, esses parâmetros que aparecem no nível de árvore são suficientes para São os únicos parâmetros divergentes. Ah, legal. Aparecem novos, mas eles não são divergentes. Né? Ou seja, a sua teoria é diferente. Se a relatividade geral está certa para a escala de 1 megaparsec, se você trabalhar com escalas de 100 megaparsec, ela está errada. É o problema do ajuste da relatividade geral, que ninguém sabe resolver. Ou seja, aquilo que eu já falei para vocês inúmeras vezes, né? Ou seja, Gemini igual a kappa Temini. Certo? Se esse Temini aqui é o tensor energia-momento de um fluido, mas para definir o fluido você fez médias em escalas de 1 parsec, tá? Digamos que o seu fluido, ρ, ele vem de uma integral aqui, porque aqui são planetas, estrelas, são coisas pequenininhas, de uma unidade astronômica, muito menos que uma unidade astronômica e tal, certo? Beleza, só que esses caras são coisas pontuais e espaço vazio. Para eu chamar isso aqui de fluido, para ter uma densidade de energia, eu tenho uma função janela vezes um monte de delta de Dirac aqui, que é a posição dessas coisas todas. Tá certo? Se eu faço numa certa escala, eu tenho um fluido. Se eu faço numa outra escala, eu tenho outro fluido. Né? Tem alguns livros de mecânica e estatística que são muito legais, porque eles fazem a conexão entre isso aqui e o grupo de normalização, porque você mostra, por exemplo, que você tem um monte de oscilador harmônico acoplado, e aí você considera, em vez de você considerar um oscilador harmônico acoplado e outro do lado, você considera agora grupos de osciladores harmônicos. Aí você mostra que os grupos de osciladores harmônicos, eles se comportam como se fosse um único oscilador harmônico com uma constante de mola modificada. Esse é o grupo de normalização. Ou seja, esse grupo de osciladores harmônicos se comporta como se fosse um único oscilador harmônico acoplado com outro grupo que seria um único oscilador harmônico, só que agora a constante de acoplamento da mola mudou. Tá certo? Agora imagina que na hora que eu agrupo esses osciladores harmônicos,
em vez de aparecer só uma constante de mola, uma interação tipo x² na lagrangiana, aparece um x ao cubo. Pode ser, né? Depende de como eu amarro meus osciladores ali, a geometria, talvez eu consiga fazer isso. Aí já não é mais renormalizável, porque está aparecendo um tipo de interação nova. Mas é até meio natural. Na verdade, é estranho que exista, para mim, é estranho que existam teorias renormalizáveis. Porque as teorias renormalizáveis é assim, esse grau de liberdade interagindo com esse tem a mesma estrutura matemática de um grupo de graus de liberdade que eu somei aqui, interagindo com outro grupo de graus de liberdade. Essas são as teorias renormalizáveis. E isso é meio estranho, porque eu não imaginaria que uma bola de coisa interage com outra bola de coisa no mesmo formato de interação que um pedacinho individual interage com outro pedacinho individual. É meio milagroso. É meio milagroso. A interação fundamental que a gente conhece, não é justamente desse tipo. Exatamente. E aqui, tanto que a dinâmica molecular, né, dentro da água é totalmente diferente da Navier-Stokes. Né? E aqui, a mesma coisa acontece. Se o meu ρ que está aparecendo aqui é esse ρ nessa escala, se eu agora integrar em graus de liberdade, em mais graus de liberdade, em áreas maiores, talvez para me aproximar de uma coisa tipo Friedman, onde o descarga vai ser uma constante, e na hora que eu fizer média desses tensores aqui, não vai ficar mais só tensor de Einstein. Assim, a média do tensor de Einstein, de uma certa métrica, não é o tensor de Einstein da média da métrica. Ó, tensor de Einstein de Gemini de Gzinho. Só para dizer que é um funcional, né? Botar um Gzinho assim. É diferente, e essa aqui é a mágica, do Gemini calculado da métrica média. A média da curvatura é diferente da curvatura da métrica média. O que não acontece no eletromagnetismo. No eletromagnetismo, a curvatura, a média da curvatura é a curvatura da média do potencial vetor. Tá certo? Então, a relatividade geral está certa onde? Porque se ela está certa para a escala de galáxia, ela está errada para a cosmologia. No eletromagnetismo, a média do AMI, o AMI dependendo do que mesmo? Ou seja, F mini é igual a del mi a ni. A média aqui do F mini, você só precisa mostrar que o conceito de média comuta com a derivada parcial. E aí você mostra isso aqui. Ó. Isso é fácil de mostrar. Se você fizer uma média bonitinha aqui, daquela maneira que todo mundo está acostumado, que é somar e dividir pelo volume, isso aqui comuta. Acho que não. Ou vale? Porque aí vai ter os termos não lineares, né? Não vai valer não. Você vai ganhar em views. Mas... aí ferrou. É mais complicado. Eu pergunto porque aí tem eletrofraco e dinâmica quântica que é normalizado, mas o FMI ele tem aquele sistema estranho. Sim. Eu esperaria que a média FMI seria a média do que é normalizado. Mas é porque é mais simples e tem uma mágica acontecendo lá. Certo? Mas de qualquer forma, esse é um problema grave, né? Porque a relatividade geral está certa onde? Se eu estou aplicando aqui para galáxia, para sistema solar, eu em princípio não teria o direito de aplicar para a cosmologia. E a gente aplica. Isso não pode ser testado de alguma forma? Você não pode testar a relatividade geral em escalas? Pode. Só que, veja, a gente testa ela mesmo, sistema solar. Todos esses parâmetros pós-newtonianos que a gente está medindo é em sistema solar. Para a gente estudar a galáxia, talvez nem tanto, mas cosmologia, a gente inverte a brincadeira. A gente supõe relatividade geral para medir, para estudar o cosmos.
A gente não tem como... Porque a gente não tem como interpretar a informação astrofísica extragaláctica sem um modelo de gravitação. Né? Difícil. Então, meio que funciona sem a gente saber muito bem porquê, né? Deixa eu ver. Isso é uma coisa que me impressionou isso, porque o princípio da relatividade geral foi criado com física do sistema solar, que sabe que a gente não fraca, né? Mas tem algumas previsões dela, não teve a expansão do universo, que principalmente observa a escala cosmológica. A gente vê assim, qualitativamente. Justamente, daí, ok, vale isso, assume a teoria, vamos ficar os parâmetros. Depois você sai, ó, fita, e vai embora. Para muita coisa, por exemplo, o eletromagnetismo ele é muito parecido com a gravitação newtoniana, né? Todos vocês estão acostumados com isso. Então, de certa forma, para certas escalas como essa que você estava se referindo, baixas energias e baixas velocidades, nem precisa ser baixas velocidades, baixas energias, você tem uma teoria linear parecida com o eletromagnetismo. Vocês já viram a teoria linearizada em torno de Minkowski, né? E ali meio que funciona a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui não muda muito, tá certo? Então, não é tão às cegas o que a gente está fazendo, tá certo? Vale isso mesmo, Sam? Que mesmo ele tem problema de não ser renormalizável, de jeito? Tem, é não renormalizável. Renormalizável. Mas é porque, assim, funciona mais ou menos quando você despreza o termo de correção de segunda ordem, entendeu? Ah, tudo bem. Mas tá, vamos terminar aqui, pelo menos o assunto que eu queria discutir hoje, que a gente divergiu tanto. Você botou 4 termos diferentes aí, né, cara? Bom, então, agora que a gente tem essa estrutura aqui, pessoal, a gente sabe que a nossa distância é igual a isso aqui, de 0 a z, dz, dividido por... Aqui vem a nossa função de Hubble, que a gente vai escrever assim, h0 de z, e a gente vai escrever aqui. E a gente define como sendo h sobre h0, isso aqui é raiz de kappa rho sobre 3h ao quadrado menos kappa sobre A2H0 ao quadrado. Tá certo? Aqui é H0. Mas lembra que eu mostrei para vocês? Isso aqui é ρ dividido por ρ crítico hoje. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Ômega m 1 mais e ao cubo para a matéria. Mais ômega r 1 mais e a quarta. Aqui vai ficar ômega k, tudo hoje, tá? 0, 0, 0, 1 mais e ao quadrado. E o último termo vai ficar mais ômega dark energy 1 mais e ao cubo vezes exponencial de integral de W1 mais e dz. Eu só estou pegando o que está dentro aqui desse negócio aqui. Né? É ômega m0, 1 mais e ao cubo, ômega r0, 1 mais e à quarta, ômega k0, 1 mais e ao quadrado, mais ômega dark energy 1 mais e ao cubo vezes exponencial, que é esse cara aqui, ó. Certo? Então, agora eu posso fazer essa integral, né?
Você desjuntar o pedaço que está aqui, isso aqui é bariônica, mas matéria escura. Aí eu tô querendo pegar essa. Matéria escura e juntar com isso. O problema é que a dependência temporal é diferente, né? Um vai com 1 mais E ao cubo e o outro vai com 1 mais E ao cubo. Mas a gente sabe que o comportamento é drasticamente diferente disso por causa desse termo aqui, ó. E eu acho que eu também aqueles modelos de Mas aí você muda a equação, você muda a equação de estado, porque você está agora falando que é um novo fluido, né? Mas energia escura nem. Você está. Ah, você está falando que você está tentando resolver o problema da matéria escura e energia escura com um único fluido? Tem muitas tentativas assim. Tem os modelos. Como é que é o nome? Modelos camaleão, tem quinta essência, que são modelos de quinta essência, que é um campo escalar, que hora ele se comporta como matéria escura, hora como energia escura. Tem muitas tentativas de fazer isso, mas nenhuma bem sucedida, assim, no sentido de que é comumente testada, entendeu? Geralmente tem problemas e tal, porque é difícil, cara, você fazer uma coisa tipo dançar e fazer pirueta ao mesmo tempo, entendeu? É um negócio complicado, você está querendo que o seu único grau de liberdade faça muitas coisas. E, pergunta polêmica agora, hein, cara. O Will e o Marcelo querem bater. Você acredita naquelas propostas que o Nelson gosta, que se você tentar dar uma pressão negativa para a matéria escura, dá para escrever também energia escura e fitar bem o espectro de potência primordial, modelo de bounce, lá, como fluido só? Então, eu gosto mais dessa ideia nessa roupagem do que na original dela. Porque quando as pessoas estudaram originalmente, elas encontram o seguinte: você pega uma matéria escura, que tem autointeração, que ela pode ter autointeração, não tem problema nenhum, e você descobre que a pressão dela vai ser uma pressão aqui normal, termodinâmica, mais um termo assim. É assim, né? 3H? Não sei porquê, eu perguntei Bem. isso, você me ignorou por semana. Por que tem o 3, né? É só para ser teta. Porque 3H é teta, que é a taxa de expansão. Só isso. Mas como esse cara é geralmente ajustado, então tem essa viscosidade volumar, e a viscosidade volumar é uma coisa mensurável, normal. Então tem um efeito pode haver um efeito de viscosidade volumar que ganha dessa pressão aqui, que faça com que o fluido tenha pressão negativa. Só que o que as pessoas querem fazer é o seguinte: elas querem resolver o problema da energia escura com isso. Então elas têm que fazer tipo um efeito de viscosidade volumar terrível para que isso aqui dê tipo menos ρ, entendeu? E aí tem que ser muito forte e tem que ser muito extremo o seu efeito. No caso do Nelson, que eu e no caso o Marcelo está trabalhando com esse objetivo, a gente está querendo encontrar um modelo que seja fisicamente bem construído, de primeiros princípios, que tenha viscosidade volumar, que dê uma pressão que precisa ser tipo, sei lá, 0,0001. Não precisa ser tão pequeno, pode ser um pouco mais. 0,01, entendeu? Rho. Não precisa ser energia escura, basta ser só um pouquinho negativa, tá certo? Mas que tenha propagação de fônons com velocidade da luz maior que zero, com velocidade do som maior que zero, né? Velocidade do som real, tá certo? E não é muito fácil encontrar, de organizar essa conta e mostrar em primeiros princípios esse fluido. Porque se esse fluido existir e for natural, no sentido de que não for uma coisa muito esquisita, que dependa de muitos ajustes finos e tal, então na fase de contração do universo a gente forma um espectro primordial de perturbações compatível com as observações. Porque aí esse cara negativo vai fazer com que o NS seja ali 0,90 e qualquer coisa. E isso é compatível com as observações. Mas para isso acontecer, esse cara tem que ser ligeiramente negativo. Se ali que é o viscosity. É o bulk viscosity, viscosidade volumar. Eu acho isso aqui razoável, cara. E outra coisa, isso é interessante porque esse cara, ele vai dar para a gente uma previsão para o parâmetro de impacto da autointeração da matéria escura. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem muitos dados astrofísicos de colisão de aglomerados de galáxias. Tanto que a gente olha na colisão, a gente vê o mapa de convergência né? Você vê aqui, tem um aglomerado de galáxia e colidiu com outro aglomerado de galáxia aqui. Digamos que esse já está indo para cá e esse está indo para cá. Né?
Ou seja, eles já passaram um por dentro do outro. Por que a gente sabe que isso aconteceu? Porque a gente vê que a matéria bariônica fica aqui. A matéria bariônica bate, mas a matéria escura passa por dentro da outra. Só que ela não... Assim, é difícil a gente dizer a priori se ela passou sem interagir nada, se ela passou e interagiu gravitacionalmente, porque ela vai sempre interagir gravitacionalmente, ou se teve algum tipo de interação a mais aqui. Então, se a gente coloca bulk viscosity, isso vai estar associado ao parâmetro de impacto de matéria escura com matéria escura. E com isso a gente pode prever como que esse tipo de colisão afeta a distribuição de matéria escura. A gente pode olhar para os perfis de distribuição de matéria escura desse tipo de colisão astrofísica e ver se é compatível ou não com a bulk viscosity que a gente está trabalhando. Isso dá um trabalho enorme para a gente fazer. Tem muitas coisas que precisam ser modeladas, muita astrofísica que precisa ser compreendida para a gente chegar nesse ponto. Mas o objetivo é esse, é mostrar... Porque se isso aqui não for possível, pessoal, se não der para formar um espectro com NS 0,90 e pouco, é pouco provável que os modelos com ricochete sobrevivam. Porque, por mais que você goste ou não goste de inflação, as medidas são muito robustas, certo? Por mais que vários, se vocês pegarem a enciclopédia Inflacionaris, que o pessoal escreveu faz uns 10 anos atrás, haviam mais ou menos uns 400 modelos. 400, 600 modelos, eram muitos modelos de inflação. E dentro deles havia tipo umas 10 classes de modelos diferentes. Depois do Planck 2018, isso se reduziu substancialmente. Praticamente 90% desses modelos foram jogados fora. E não foram jogados fora os que as pessoas achavam que iam ser jogados, não. Foram jogados outros, tá? Os que sobreviveram foram os menos populares. Certo? Então, mas mesmo assim sobrou e é muito consistente. Certo? Ou seja, o que eu quero dizer é que se você reconstrói o espectro de potência da radiação cósmica de fundo, se você reconstrói o espectro de potência das perturbações primordiais, independente de ser inflação ou não, você encontra uma coisa assim. Você tem um espectro de potência, só que tem uma barra de erro, que é uma barra de erro grande assim, ó. Tá? Essa aqui é a faixa de K observacional, tá? Com 1 megaparsec até 1 gigaparsec mais ou menos, e aí a barra de erro fica assim. E essa inclinação aqui é NS igual a 0,96, que dá a inclinação de menos 0,04. Você vê que é uma inclinação bem sutilzinha, é quase plano, mas é um pouquinho inclinado para baixo, tá certo? Mas isso é num modelo que pressupõe uma linha reta. Se o seu modelo pressupõe uma linha reta, a única coisa que pode acontecer é isso aqui. Certo? O seu modelo, com a barra de erro é assim, o seu modelo pode ser assim, tá certo? Pode ser assim, pode ser assim, tá certo? Tanto que se você olhar o paper do Planck 2018 e você olhar os modelos que eles chamam de modelos running, que é um modelo em que você bota uma linha reta mais uma correção polinomial, a barra de erro já fica substancialmente grande aqui. E você consegue até quase... Você já concorda com NS igual a 1. Tá certo? Mas essa reconstrução ela é muito livre de hipóteses. Então, alguma coisa com essa cara precisa vir do seu modelo cosmológico primordial. Entendeu? Você tem que dar um jeito de explicar isso aqui. Talvez não seja NS negativo, mas tem que ter um running, tem que ter algum tipo de efeito secundário polinomial acontecendo no seu espectro para que ele pareça com isso aqui, porque isso aqui a gente sabe que está acontecendo. Entendeu? E tem uma expressão estranha no NS no seu dado. O NS gosta de 12 dados dividido por 1 mais 3 dados. Isso aqui você tem que ter um dado muito específico. Tipo, que é negativo ou negativo bem pequenininho. Aí o seu braço acredita que é alguma percepção negativa. Talvez ele derivar da teoria cinética, um dado pequeno, o espectro consistente com a inflação, que não é atualmente. Só uma coisa. O modelo inflacionário que a gente faz na prática é um modelo que te dá isso aqui. Uma amplitude arbitrária, que os modelos não são capazes de prever uma amplitude, e um espectro de potência, que é uma lei de potência simples, em NS. Certo? Se você pega um slow roll, não sei o que, pode falar. Essa parte do bem
Não, supõe não, você deduz, você pega um modelo, isso foi o trabalho do Bukhanov e Shipsov, né? Foi o que lançou ele para o estrelato, digamos assim. Ele mostrou o seguinte, ó, começa com um modelo inflacionário em que as perturbações começam no vácuo. O espectro de potência vai ser assim. Mas eu acho que a pergunta é um passo para trás, porque acho que o Zeldov, já antes de ter inflação e perturbação, Ah, não. ele viu que você tem que supor um espectro primordial dessa forma para escrever o espectro Isso. CMB. Tanto que esse espectro é chamado de Harrison-Zeldovich. Exato. Então, isso aí não depende de modelo. Mas a inflação foi o primeiro modelo Que explicou aquela cara. As pessoas usavam essa cara aqui, porque astrônomo adora a lei de potência, então não sabe o que fazer, mete uma lei de potência no negócio, e aí explicaram depois de primeiros princípios através do trabalho. Eu estava com esse conhecimento no caso que o que tinha ali dentro, então era só tipo supor lei de potência. Isso. Então, Começou assim. assim começou. Começou assim e com os trabalhos do Bukhanov apareceu uma boa explicação de primeiros princípios para isso. Porque você deduz isso aqui no modelo inflacionário. Não só você deduz, você pega um modelo inflacionário complicado, com slow roll, não sei o quê, faz o cálculo numérico bonitinho e você encontra que aqui é 0,96. Tá certo? Que bate com as observações. Entendeu? Você não encontra 0,96, você encontra um menos um parâmetro que é facilmente 0,04, entendeu? Então dá ali perto do que você quer. Certo? Oi? Eu tive uma perguntada do NS dos modelos de Ricochet. E o NS dos modelos de Ricochet é só assim. 12 dados por 1 mais 3 dados. Talvez você queira confirmar os coeficientes numéricos, mas é alguma coisa com essa carinha. É. Talvez seja 9, não 3, mas eu acho que é 1 mais 3 dados. Tá certo? E aí se o seu W... Porque aí é a equação de estado de uma poeira. E poeira tem uma equação de estado pequena, só que positiva. Então, esse cara aqui sempre vai te dar um espectro um pouco azul. Então, ele é um espectro sempre que está andando para cima, assim. Ó. Certo? Agora, tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você pega um espectro que oscila, ele pode oscilar para fora das barras de erro, porque como o espectro ele nunca é visto diretamente, a gente só vê integrais do espectro, às vezes a integral de uma oscilatória te dá uma coisa que em média está dentro dessa barra de erro. Entendeu? Então tem... Esse diz que os modelos de Ricochet só vão sobreviver se a gente começar a olhar para... Eles precisam dar uma boa explicação para isso aqui. Porque isso aqui já está robusto o suficiente para a gente conseguir reconstruir sem falar de inflação. Isso aqui é uma reconstrução, eles não tem inflação. Ele diz o seguinte, como é que é esse treco que veio lá do universo primordial? Olhando para a CMB, eu vou tentar reconstruir. Aí eles reconstroem uma coisa assim. A reconstrução tem hipóteses? Tem. Talvez dê para relaxar e encontrar uma coisa diferente? Talvez. Mas já é uma boa indicação de que o certo está pelo menos muito perto daquela barra de erro ali. Duas possibilidades. A pressão negativa fica com um fluido só. Outra possibilidade, a gente fala um modelo de 2 fluidos e dá bom esse negócio. Vem nos próximos capítulos. E tem outros detalhes também. Isso aqui é um modelo cosmológico em que a única fonte de perturbação são os modos adiabáticos. A gente sabe que a CMB permite uma porcentagem não irrelevante, mas pequena, de modos adiabáticos, não adiabáticos, modos de entropia. Se você bota em modos de entropia, eu imagino que a reconstrução fique diferente. E eu imagino que esses modelos de dois fluidos que a gente está fazendo, eles vão ter uma componente de modo de entropia. Não trivial. Né? O problema é que é ruim a gente querer construir um modelo para que ele tenha as características de outro, entendeu? Eu não gosto de fazer isso. Eu queria estudar esses modelos para ver o que eles dão. E ponto final. Se eu encontro uma coisa nova e eu ajusto e funciona, maravilha. Mas se o meu modelo eu estou fazendo ele porque eu quero que ele dê a mesma coisa que a inflação dá, parece que é um jeito errado de fazer ciência, né? Parece que eu estou partindo do resultado para chegar no pressuposto. Né? Não, eu acho que a gente tem que estudar o modelo de autointeração e o modelo de dois fluidos, porque na minha modelagem mais simples de universo primordial, não é uma modelagem como uma modelagem inflacionária, que é um universo vazio, que depois criou todo mundo, entendeu? Porque a inflação é assim, tem um monte de coisa que eu não gosto. Você tem um processo inflacionário que se dá onde você tem um monte de campo, ou seja, o campo do férmion está lá, o campo do elétron está lá, o campo de todos os neutrinos está lá,
São campos que existem, eles estão presentes no universo durante o tempo inteiro. Só que nenhum deles está excitado. O único campo excitado é o campo do ínflaton. Isso é a condição inicial para a inflação. E não só ele está excitado, mas ele está excitado de forma homogênea num retalho grande o suficiente do universo para que possa inflar e virar o nosso universo. Beleza. E depois que ele infla, ele oscila, excita todos os outros campos da natureza de forma igual, porque só cria modos adiabáticos e vai embora. Entendeu? E aí acabou. Aí o ínflaton foi embora, ninguém mais vai saber dele, ninguém mais vai medir ele, ele não faz mais nada, ele não interage, não tem um ínflaton rolando por essa sala, não tem mais nada. Entendeu? Então, esse é o ponto. Tipo, ok, está tentando produzir os resultados, mas é uma hipótese diferente, justamente porque tem hipóteses que são um pouco questionáveis. Sim. Mas isso. Sim. E ainda tem singularidade. Não, e assim, depois de tudo que eu falei, a minha tentativa é fazer um universo seguinte. Um universo no passado tinha as coisas que tem nesse. Os modelos que a gente tem, a parte boa do modelo cosmológico é a parte do modelo cosmológico lá da nucleossíntese, que o universo tem as coisas que tem hoje. Entendeu? E que, tudo bem, talvez durante o bounce, como fica um estado muito denso, e você pode imaginar, se você gostar desse tipo de modelo de grande unificação, então você pode ter uns estados de grande unificação, que vai misturar todas as partículas da natureza num grande ênupla de estados, qualquer coisa do tipo, entendeu? Mas, de qualquer forma, quando esfria lá para o passado, ele tem que esfriar para os mesmos tipos de partículas que existem hoje. A não ser que você goste de tipo de modelo de cordas e que coisas muito diferentes podem acontecer quando o seu universo esfria. Os modelos de cordas podem esfriar para sistemas em que tem relatividade geral de um jeito e pode esfriar para um outro que tem outros, que pode estar repleto de campos escalares que não deixam nada acontecer, entendeu? Um monte de coisas diferentes podem ocorrer. Eu vi na sua cara que você estava preparando alguma coisa para falar. Mas para esse tipo de modelo a gente não dá corda, não. Então, o problema é a gente não detectar nada relacionado com o ínflaton. É isso que você O meu problema é você criar uma teoria científica que tem dinâmica, condição inicial, mas ela tem um único efeito na natureza. Isso. É como se imagina que eu estou no laboratório fazendo um experimento de eletromagnetismo, tá certo? Aí eu vi que eu boto uma partícula carregada e uma partícula carregada e elas se aproximam. Aí a minha explicação é o seguinte, ela se aproximou porque no momento que eu coloquei esses dois aqui, apareceu um campo chamado um atrator eletromagnético, atraiu e depois depois que elas se encostaram, digamos, eu sei que elas ficaram neutras e esse campo foi embora. Tá? Eu nunca mais vou ver esse campo, porque agora eu vou afastar essas partículas, elas estão duas neutras, não se aproximam mais, e a minha explicação só serviu para aquele efeito, com aquelas condições iniciais. Entendeu? Não me parece uma explicação científica, porque não parece que eu consigo testar ela em outras hipóteses, ela fugiu de mim, entendeu? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou testar ela? Como é que eu vou potencialmente falsear ela? Bom, pessoal, eu vou precisar ir. Felizmente, eu ia falar bastante aqui sobre a parte da integração numérica disso aqui. Eu queria explicar para vocês como é que a gente resolve isso aqui numericamente, porque seria legal, quem ainda não fez, tentar fazer isso aqui no computador, certo? Integrar isso aqui, e porque você, na verdade, precisa calcular essa função para vários valores de redshift. Digamos que você mediu 1000 supernovas, você precisa fazer 1000 integrais. Como é que você faz 1000 integrais no computador de forma eficiente para que você consiga fazer esse cálculo dessas 1000 distâncias dentro de um framework de estatística que vai estudar, por exemplo, a equação aqui de estado da energia escura. Precisa fazer essa integral e para cada valor do integrando dessa integral, você precisa fazer essa aqui. Isso é só a parte mais fácil do modelo cosmológico. Porque para cada integração dessa aqui, você precisa integrar todas as equações de Boltzmann. E para integrar as equações de Boltzmann, você precisa integrar as equações de Boltzmann de fundo para encontrar abundância de elétrons livres, porque os
os hidrogênios começam a capturar os elétrons e começam a ficar neutros. Os hélios começam a capturar os hidrogênios. Os hélios capturam os outros elétrons e vão ficando neutros também. E aí você precisa calcular a taxa que eles vão ficando neutros para você ver a taxa que os fótons começam a viajar livremente no universo. Isso aparece nas equações de Boltzmann, que aparece isso aqui, que aparece todas essas coisas. Até terminar o cálculo do computador, o valor de ômega da Dark Energy já mudou. Essa aqui é fácil. Essa é fácil.